E aí, pessoal, vamos falar sobre o uso de estatina e a relação com a coenzima Q10. Estatina é uma classe de medicamentos que ele tem como função principal a redução do colesterol. E assim, pessoal, existem diversos nomes comerciais quando você pensa na estatina. Simvastatina, rosuvastatina, por exemplo. E quando você pensa no mecanismo de ação da estatina, basicamente a função dela, normalmente para que ela é prescrita, né? O médico verifica seus exames de sangue, verifica que você tem uma hipercolesterolemia, ou seja, um aumento dos seus níveis de colesterol, que pode ser um fator de risco para algum desenvolvimento de alguma doença cardíaca, algum comprometimento no seu sistema cardiovascular, e prescreve normalmente a estatina. Qual que é o mecanismo de ação desse medicamento? Quando você pensa no seu fígado, o local que é produzido o colesterol, você tem essa HMG-CoA, que vai sofrer ação de uma enzima conhecida como HMG-CoA redutase para formar mevalonato. O mevalonato, por sua vez, vai ter a produção de diversos produtos e um dos produtos é o nosso alvo, que acaba sendo o colesterol. Então, esse é o formato que seu fígado faz a produção de colesterol. Entretanto, quando você faz a utilização de estatina classe, que é um inibidor da HMG-CoA redutase, ele vai reduzir a atividade dessa enzima conhecida como HMG-CoA redutase. Reduzindo a atividade dessa enzima, vai ter menos conversão de HMG-CoA em mevalonato e menos conversão em mevalonato vai ter menor formação de colesterol, provocando a redução dos seus níveis. A estatina ela é tão potente, pessoal, que ela consegue mudar a estrutura dessa molécula e ela tem 10.000 vezes mais afinidade com essa HMG-CoA redutase em comparação com os substratos da própria HMG-CoA. Por isso que é um medicamento de primeira escolha de muitos médicos quando é verificada uma hipercolesterolemia, tá bom? Então, quando você pensa sobre a saúde cardíaca, a saúde cardiovascular, a estatina é imprescindível para auxílio nesse controle caso, não digo imprescindível, mas acaba sendo sugerida a utilização, principalmente porque, de acordo com a literatura científica, ela é capaz de reduzir os seus níveis de LDL, VLDL, triglicérides, reduzir os seus níveis de apolipoproteína B, que é uma apolipoproteína presente nessas moléculas de LDL, onde níveis mais elevados de ApoB têm uma associação com risco muito mais exacerbado de formação de placas de ateroma, placas de colesterol e entupimento das suas artérias. Da mesma maneira também que o uso de estatina tem uma relação com uma elevação dos seus níveis de HDL, que é considerado um colesterol bonzinho, um colesterol que ele vai auxiliar na remoção dessas moléculas, dessas partículas de colesterol das suas artérias e tecidos, tá bom? Então, quando você pensa na saúde do seu coração, como eu disse, o uso de estatina acaba sendo bem interessante. Entretanto, foi verificado alguns indivíduos, em torno mais ou menos de 10 a 15% dos indivíduos que fazem o uso de estatina tinha um risco mais aumentado de desenvolvimento de miopatias. Quando você pensa em miopatias, são dores, formigamentos, desconfortos, principalmente musculares. Então, o uso de estatina ele consegue melhorar a saúde do seu coração, mas em alguns indivíduos podem reduzir a saúde da sua musculatura, principalmente acometendo duas regiões, das suas coxas e das suas panturrilhas. E quando você tem essa miopatia, essa dor, essa perda talvez da sinalização de funcionalidade, pode comprometer e evoluir até mesmo uma rapidomiólise, tá bom? Então, quando foi verificado sobre o uso de estatina, realmente existe uma relação do risco mais aumentado com a miopatia, entretanto, ainda não se sabe ao certo quais são as possíveis hipóteses e mecanismos de ação que podem promover essa miopatia. O artigo referenciado ele fez a sinalização de três possíveis causas, duas que eu não vou detalhar e uma que é exatamente o tema do vídeo. Então ele falou que pelo fato da estatina conseguir simplesmente reduzir a produção dos seus níveis de colesterol endógeno, e o colesterol ele faz parte das células, você pode provocar uma redução dos níveis de colesterol nessas células, causar então uma menor estabilidade celular e aumentar o risco dessa miopatia. Da mesma maneira que ela também consegue provocar a redução de isoprenóides, até porque os isoprenóides são as cascatas para a geração da coenzima Q10, reduzindo esses níveis com o uso de estatina, você pode provocar um aumento mais exacerbado de apoptose, que é morte celular, né? Morte desses danos celulares,
induzindo um maior risco de miopatia. E também uma outra relação é sobre níveis reduzidos de coenzima Q10 que podem estar associados, principalmente pensando em saúde mitocondrial, com risco mais aumentado dessa miopatia. Então, só para mostrar aqui realmente sobre o tema do vídeo, que é relacionado sobre estatina e coenzima Q10, foi verificado em um estudo em específico, vou exemplificar com diversos estudos. O uso de apenas 15 dias de estatina, 40 miligramas de estatina por dia durante 15 dias novamente, foi verificado que os níveis de coenzima Q10 desses indivíduos antes de iniciarem o protocolo com estatina era de 0,99 miligramas por litro. Após 15 dias apenas, reduziu para 0,70, uma redução de 30% dos níveis de coenzima Q10. Aí você fala, Ciro, 40 miligramas parece ser uma dosagem mais alta. Tem estudos com 10 miligramas aqui em indivíduos de 45, na verdade acima de 52 anos. E aqui foi um total utilizando durante 8 semanas. O artigo anterior era 15 dias, esse foi durante 8 semanas. E foi verificado que uma dosagem de 10 miligramas por dia de estatina conseguiu pegar a coenzima Q10, a concentração de 0,91 e reduziu para 0,52, reduzindo em 42% os níveis de coenzima Q10 desses indivíduos. Ciro, ainda não estou acreditando, eu acho que não existe ainda uma relação. Então, esse artigo aqui foi o mais legal de todos. O uso de 10 miligramas de estatina durante 3 meses. Antes de iniciarem o protocolo, foi verificado que os níveis, as concentrações de coenzima Q10 desses indivíduos era de 0,43. Quando começaram a utilizar a estatina durante 3 meses, 10 miligramas foi para 0,16. Teve uma belíssima de uma redução. Entretanto, quando interromperam o uso do medicamento, 48 horas depois, ou seja, 2 dias depois, sem utilizar a estatina, subiu os níveis de coenzima Q10 para 0,37. Dobrou a quantidade que já estava deficiente, mostrando sim que existe uma relação do uso de estatina com a redução de coenzima Q10. Mostrei apenas um lado da moeda, mas eu falei que uma das hipóteses sugeridas é que o uso de estatina pode causar essa mialgia e, consequentemente, essa dor muscular, e, consequentemente, a suplementação talvez poderia ser interessante. E aqui foi verificado exatamente isso. Que quando esses indivíduos que utilizaram estatina, consequentemente, como já foi verificado anteriormente, os níveis de coenzima Q10 desses indivíduos estavam mais baixos, foi verificada a mialgia em 64% desses indivíduos, uma fadiga, um cansaço excessivo em 84% desses indivíduos, uma perda de memória em 8%, uma neuropatia periférica, então relacionado principalmente também com uma diminuição, principalmente nessa mobilidade, mais formigamento em 10% dos indivíduos, e a dispneia, que é uma falta de ar, em 58% dos indivíduos. Quando foi feito interrompido o uso das estatinas e foi feita a suplementação aqui numa dosagem mais alta de 240 mg por dia de coenzima Q10 durante 3 meses, os níveis de mialgia foram de 64% para 6%, de fadiga de 84% para 16%, perda de memória de 8% para 4%, neuropatia de 10% para 2% e dispneia de 58% para 12%. Então aparenta que a suplementação de coenzima Q10 poderia ser interessante quando é feito o uso de estatina para conseguir controlar um possível colateral promovido por esse medicamento, mesmo ele tendo uma importância função no seu colesterol, se a meta é reduzi-lo. Então, o que foi verificado é que realmente a estatina consegue reduzir os seus níveis de coenzima Q10, mas não se sabem ao certo ainda, porque, como eu já citei anteriormente, uma das hipóteses associadas é que a redução de coenzima Q10 pode provocar um risco mais aumentado de uma miopatia ou uma mialgia, tá bom? Entretanto, eu já mostrei outras 2 hipóteses, então às vezes só a própria suplementação de coenzima Q10, porque tem artigos que mostram que a suplementação ela não foi efetiva na redução da miopatia. Por quê? Porque, como eu já mostrei, você pode ter uma redução do colesterol e reduzir, por exemplo, a estabilidade dessa célula e causar, por exemplo, essa condição. Mas aqui foi mostrado que a suplementação, principalmente concomitante ao uso desse medicamento, é recomendada. Normalmente as dosagens variam de 50 a 200 miligramas de coenzima Q10
por dia, tá? Aquele artigo de 240 miligramas foi o artigo que mais utilizou uma concentração mais aumentada de coenzima Q10. Na literatura, o que varia mais é entre 50 a 200 miligramas. Então, mostro para vocês só aqui na hora de você escolher um produto, porque eu não faço ideia porque que o marketing faz isso, né? Eu acho até injusto de às vezes coloca o nome de um produto e é o que menos tem nele. Então toma um pouco de cuidado quando você vai fazer a compra de coenzima Q10 ou qualquer outro suplemento. A dosagem interessante é de 50 a 200 miligramas. Eu gosto de trabalhar em torno mais ou menos de 100 miligramas por dia de coenzima Q10. Você pega esse da Central Nutrition, que é uma boa marca, mas quando você pega, por exemplo, a coenzima Q10 deles, em 2 cápsulas nós temos apenas 30 miligramas de coenzima Q10. Então, se você quer bater a 100 miligramas, tem que tomar o quê? 6, 7 cápsulas por dia. Por quê? Porque ele tem um monte de outras vitaminas que são importantes também, mas não nessa sensação quando você pensa no uso de estatina, tá? Mostro uma outra marca aqui, por exemplo, The Essential Nutrition, uma ótima marca também. Aqui em 2 cápsulas nós temos realmente 100 miligramas de coenzima Q10, mas foi enriquecido com vitamina E e ômega 3, tanto eicosapentenoico como docosahexaenoico. Tudo bem, isso é bacana, tudo isso é interessante, mas acaba encarecendo também o produto se a finalidade é apenas a compra da coenzima Q10. Mostro um outro, por exemplo, da Pura Vida, que em 2 cápsulas você tem, por exemplo, 100 miligramas de coenzima Q10. Então, caso você queira bater essa recomendação, tome, por exemplo, 2 cápsulas desse produto ou 2 cápsulas desse produto. Não recomendo, mas caso você queira 7 cápsulas desse produto, não faça isso, tá? Outro aqui em específico, por exemplo, a Vitafor, 2 cápsulas da Vitafor, você contém 200 miligramas de coenzima Q10. Então, esse aqui é mais concentrado. Esse aqui, uma única cápsula já seria o suficiente para você conseguir bater a recomendação, tá? Aqui eu só mostrei algumas sugestões de marca, tá, pessoal? Foram os primeiros que apareceu e são boas marcas. Eu indico vários suplementos dessas marcas, tá? E qual que é o melhor horário para você fazer a suplementação de coenzima Q10? Eu gosto de trabalhar, que nem eu já disse, 100 miligramas por dia de coenzima Q10, mas se o paciente topar, eu gosto de dividir em 2 doses de 50 miligramas. Eu coloco 50 miligramas depois do almoço e 50 miligramas depois do jantar. A sugestão não necessariamente você precisa dividir a dose, mas quando você fraciona mais, acaba tendo uma biodisponibilidade um pouquinho melhor. Mas a sugestão é sempre você consumir a coenzima após alguma refeição, porque ela depende principalmente da micela para conseguir auxiliar. Até porque foi verificado que não apenas reduzindo a produção dela no seu corpo, né, a estatina consegue fazer, mas quando você reduz os níveis de LDL, você também reduz a circulação da coenzima Q10 no seu corpo. Então, um outro mecanismo plausível para mostrar uma redução dos níveis de coenzima Q10. Então aqui só para mostrar para vocês novamente, né, porque eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre todos os benefícios da coenzima Q10, foi verificado que o uso de estatina ele consegue promover a redução de coenzima Q10, então é sugerida a suplementação. Mesmo ela não sendo a única causa sua deficiência no risco de miopatia, a coenzima Q10 é de extrema importância para a saúde das suas mitocôndrias, um local que você faz ATP, que você faz energia. Comprometendo os níveis de coenzima Q10, você pode provocar um dos sintomas já citados anteriormente, que é aquela fadiga e aquele cansaço excessivo, tá bom? Então avise para alguém, porque eu sei que você conhece alguém que utiliza estatina no consultório, quando você pede sobre a lista de medicamentos, estatina está sempre presente, e eu sempre faço essa explicação para o pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e até o próximo vídeo.